Você está no Duas Saídas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast da família basqueteira brasileira. Eu sou o Fábio Toledo, estou acompanhado de Lucas Guanais, acompanhado vírgula, né? A gente está fazendo aquele modo, cada um gravando no seu tempo, né? Como a gente já explicou aí com relação aos nossos horários, que está bem complicado, né? de definir assim, um horário. Nessa semana vai ser o podcast completo sendo gravado separadamente. Vamos ver como é que vai dar certo isso aí. Se é que vai dar certo. Vamos saber agora. Eu também vou saber agora. Vou desejar agora um abraço para Lucas Guanais. Se ele me responder, a gente vai ter o podcast. Se ele não me responder, a gente não tem. Vamos ver. Salve, salve, Guanais! 3 dias depois que o Fábio me mandou esse áudio, eu respondo. Salve, salve, Fábio! Não, e pra piorar, eu tô à base de antibiótico também. Minha voz também, nos últimos dias, estava... Ou melhor, não estava, né? Não existia. Então, agora tá um pouco melhor, ainda com chiado, mas vamos que vamos. Bom, então vamos ter um podcast. E já peço também desculpas, né, pela minha voz rouca. A semana está muito corrida. Talvez seja por isso, ou porque a minha voz foi pro saco mesmo, né? E estamos começando a semana desse jeito. Mas vamos nessa, vamos começar então o podcast. Já deixa o seu like, já compartilha. E vamos nessa, sem mais delongas. Bora lá? E a gente abre, né, esse podcast falando sobre o desempenho do Brasil no Sul-Americano Sub-15 feminino. Era uma competição aí, né, que valia vaga para a AmeriCup Sub-16 do ano que vem, né, de 2025. E o Brasil se colocava ali, né, para tentar chegar pelo menos a um terceiro lugar, né, as 3 primeiras colocações aí garantia a vaga para a AmeriCup. Porém, o Brasil acabou eliminado ali, né? Não chegou a essa terceira colocação. Na disputa pelo terceiro lugar, derrotado pela Argentina por 68-53. Mas eu acho que em derrotas como essa, dentro da base, vale muito mais a gente dar uma olhada, e ainda mais sabendo, né, a qualidade do basquete brasileiro em comparação com os países da região, né, da América do Sul, vale a gente dar uma olhada nas derrotas, né, tentar entender como que aconteceram essas derrotas. Porque assim, o Brasil estreou com vitória, né, no dia 6 de novembro, venceu o Equador na estreia por 64-56. Na segunda partida, ali do grupo B, o Brasil enfrentou a Argentina. E não só perdeu para a Argentina, o Brasil foi trucidado pela Argentina. 67-24. E assim, com direito a parciais de 15-2, 15-4. O Brasil não jogou nada contra a Argentina. Eu até tenho certa dificuldade para falar, né, de time jovem, né, de time sub-15. Mas a Argentina também, né, até que se prove o contrário, também tinha um time muito jovem. E pensando assim no histórico do Brasil, né, um time... O Brasil, na teoria, teria condições de pelo menos fazer uma partida de igual para igual com a Argentina. E levou esse 67-24, uma piaba, né? E desempenho muito ruim da equipe, aproveitamento de 12% nos arremessos. Muito mal, muito mal. E a Argentina fazendo um jogo ok, 35% de aproveitamento, controlando o jogo, jogando como quer, como quis, na verdade. E isso já deixou a gente com uma pulga atrás da orelha, né? A estreia foi ok, mas aí o jogo mais complicado levou desse jeito. E aí, né, conseguiu a vitória sobre o Uruguai, também do mesmo grupo, e aí avançou para as semifinais na segunda colocação. A Argentina tinha vencido o Uruguai também e tinha vencido o Equador, inclusive jogo apertado contra o Equador, 61-59. Passou, né? O Brasil passou em segundo lugar. E na fase seguinte, na fase semifinal, então teve pela frente a Colômbia, que vem aí na teoria, né, com um time forte, que terminou na primeira colocação do seu grupo, né, na fase de classificação. E o Brasil foi derrotado para a Colômbia por 57-52. Aí sim, uma partida um pouco mais equilibrada, que o Brasil começou bem, né, construindo, né, uma vantagem. A Colômbia depois teve uma resposta e aí o controle do jogo. O Brasil jogou um pouco mais, né, contra a Colômbia,
E a Colômbia teve um jogo bem interessante da Keren Bertel, né, que fez 22 pontos e ajudou muito a Colômbia a sair com a vitória, né? Enquanto que o Brasil, assim, teve a Júlia Prez, né, como um grande destaque com 16 pontos, 19 rebotes, mas um time muito limitado, né? Ao longo de toda a competição mostrou isso, inclusive. Ainda assim, chegou, né, na disputa pelo terceiro lugar, precisando vencer, e perdeu para a Argentina por 68-53. Não foi o placar, né, de 67-24, mas tomou mais ou menos a mesma quantidade de pontos, né, e não chegou, né, nesse nível necessário para superar a Argentina. E dá para destacar, assim, por exemplo, um time que tinha a Júlia ali, como eu mencionei, sendo um grande nome. Contra a Argentina, inclusive, ela fez absurdos 24 pontos e 21 rebotes, mas jogando sozinha. Time que coletivamente não teve imposição e nos jogos mais apertados acabou sendo derrotado. E com isso também eliminado, né, não conseguindo a vaga para a AmeriCup Sub-16. A partir disso também surgiu muitas críticas, né, de quem acompanha a base, né, acho que boa parte também, né, de pais, de atletas e tudo mais. Vale destacar, né, gente criticando, por exemplo, a opção técnica, né, de utilizar uma rotação mais curta. Eu acho que até nessa reta final, nesse último jogo contra a Argentina, mais compreensível, né, tentando fazer algo diferente do que aconteceu na outra partida, mas assim, não foi o suficiente. Muita gente pedindo para a nova velha gestão da CBB olhar com mais carinho para o basquete feminino, o que é muito necessário, inclusive. O que tem sido feito ainda é insuficiente, e o que tem sido feito também, não só pensando em categoria de base, mas no feminino como um todo, é muito populismo para pouca coisa, sabe? A própria questão ali no adulto de ter uma maior presença feminina, ter treinadora, ter consultora técnica, né, que inventaram esse negócio aí. É interessante, né, de mostrar ali a presença da mulher e tudo mais, mas até que ponto a questão de competência também foi levada em consideração? E no Sub-15, na categoria de base como um todo também é a mesma situação, né? Até que ponto quem está ali por mérito mesmo, né? Por ter feito, né, grandes coisas, ou está ali só por uma questão mais de ideia ali dentro da CBB. Fato é que o Brasil não teve um coletivo no time Sub-15. É óbvio, né, que o time que perdeu para a Argentina no terceiro lugar jogou melhor do que o que perdeu para a Argentina na primeira fase, mas era óbvio, né? Se fizesse a mesma coisa, ia ser horrível, mas ainda assim muito abaixo, né? E assim, nas duas últimas edições do Sul-Americano Sub-15, o Brasil ficou na terceira colocação, né? Em Santiago ficou em terceiro, no Chile também, né, em Puerto Aysén, também ficou em terceiro lugar, inclusive sem a Argentina no pódio. O Brasil esteve fora do pódio em 2016, mas assim, o país tem uma hegemonia no basquete sul-americano gigantesca. O Brasil foi pentacampeão consecutivo, né, 5 títulos consecutivos entre 2009 e 2014. Teve 2 vice-campeonatos em 2007 e 2008, mas depois, antes disso, também era dominante, né? E o que a gente está vendo agora é um crescimento das outras seleções. Colômbia, principalmente, né, que desde 2022 já se destacou, e agora novamente fazendo final e tudo mais. A própria Venezuela, né, sendo o time da casa aí, chegando a uma final. E a Argentina fazendo um trabalho constante. E talvez constância seja o problema do basquete brasileiro. Eu não digo de revelar atletas, mas eu digo de trabalho mesmo, né? Um trabalho que permanece, né? Que não tenha idas e vindas assim, por chegar próximo de Jogos Olímpicos e tudo mais. Eu acho que esse é um ponto fundamental para a gente pensar, né? A questão do Sub-15, das categorias de base, a questão que a gente até levantou em outras edições do podcast, os intercâmbios de competições, de viagens, né, de aproximar escolas do basquete, né, não ficar preso em um só lugar, ou vai ter uma seleção brasileira e aí você só nesse período que você junta, né, as atletas. Então é um negócio que mostra como que o Brasil precisa muito assim melhorar a condição das categorias de base
No masculino a gente já destaca, né, como isso é muito necessário, no feminino ainda mais. Porque o feminino ele tem uma sequência, né, anos aí de ser deixado de lado. E a gente tá vendo isso se refletir no adulto, né? E agora a gente vê aí que na categoria de base fica uma expectativa ainda menor, né, pro que vem pela frente. Então tem que ter mais respeito, né, com a categoria de base, tem que ter um trabalho muito melhor para ser desenvolvido aí na base do basquete brasileiro. Infelizmente o Brasil está fora da AmeriCup Sub-16 feminina do ano que vem. E falando de base, vamos falar de Campeonato Brasileiro de Seleções, né, que foi definido aí no Sub-16, inclusive, né? Tivemos a conquista no masculino da seleção mineira. Minas Gerais bateu o Rio de Janeiro por 89-74. O terceiro lugar ficou com Santa Catarina, que venceu o Paraná por 59-54. E no feminino, a vitória foi do Paraná, 56-39 sobre Santa Catarina. E o Rio de Janeiro foi o terceiro colocado, aí derrotando o Mato Grosso do Sul. Vale destacar que o estado de São Paulo não disputou, né? No caso, a Federação Paulista de Basquete não disputou. A gente está acompanhando um pouco, né, dessa rusga aí, né, de FPB com a CBB, a FPB se aproximando da Liga Nacional, né, e tudo mais. E acabou não tendo São Paulo, né, nessa disputa aí. E tivemos então a vitória de Minas Gerais. Os jogadores, curiosos, né, ganharam um anel ali de campeão, troféu e tudo mais. Premiação tá legal, né? Tá bonitinho ali o anel e tudo mais, mas se tiver um investimento de fato na base, aí eu acho que fica melhor, né, do que essas perfumarias de anel. Mas é isso, né? Vitória de Minas Gerais, né, no Sub-16, as seleções, e o Paraná vencendo no feminino, então, aí o Campeonato Brasileiro de Seleções. E agora a gente vem com ele, o Campeonato Paulista Feminino, que depois de muito tempo da sua fase de realinhamento, tivemos nem tempo, né, de ver direito os playoffs, porque a fase quarta de final já foi. Tanto tempo com o realinhamento, um mês de realinhamento para ter aí uma semana de playoffs. Uma piada, né, que acontece. Mais piada ainda é o site, né, da Federação Paulista, e aí a gente tem que justificar, né, o erro, porque na última edição eu dei o chaveamento completamente errado, né? Eu tava olhando de acordo com o que estava ali no realinhamento, né? Quem ficou na frente e tudo mais. Mas o realinhamento foi outro, né? Eu coloquei o Campinas enfrentando o Corinthians, né? Eu acho que foi o principal erro que eu vi aí. Mas foi o Campinas enfrentando o Ourinhos e o Corinthians enfrentando o César Araraquara, né? Ituano, São José, Catanduva e Santo André, né? Santo André e Catanduva. Afinal, aconteceu isso, né? E aí a gente teve, então, a definição ali nas quartas de final. Aconteceu tudo como o previsto, né? As quatro equipes melhores colocadas, né, que avançaram ali para o realinhamento principal, avançaram também para a semifinal. Só que a grande diferença foi que 3 equipes venceram ali em 2 jogos, né, já mataram a série em 2 partidas, e uma não, né, o César Araraquara, que enfrentou o Corinthians. Primeira partida no dia 3 de novembro, o César Araraquara venceu no ginásio Vlamir Marques, por 80-58, vitória tranquila, né? Mas no segundo jogo, que aconteceu em Araraquara, no ginásio do SESI em Araraquara, deu Corinthians. Vitória por 58-33. Jogo aquém do César Araraquara. Inclusive de Aline Moura, né, que fez só 2 pontos na partida. De Débora, né, atletas com volume, né, de jogo mesmo, né, dentro do campeonato. A Sossô, né, a própria Vitória Marcelino também. A ponto da Mayla, vindo do banco, ser a principal pontuadora com 8 pontos, junto com a Jaqueline. E isso chama a atenção aí desse resultado aí, da derrota do César Araraquara, muito ruim. Mas que depois o time se recuperou, né? Na terceira partida, conseguiu a vitória por 72-66. E aí sim, tendo já o maior volume ofensivo, né? Conseguindo ter o seu jogo já mais bem desenvolvido. Aí a Mayla tendo 11 pontos e 10 rebotes, mas a Jaqueline, né, fazendo 22 pontos aí, contribuindo vindo do banco para derrotar o Corinthians, e com isso então
garantir a classificação do SESI para as semifinais, que a partir aí da vitória do SESI contra o Corinthians, do Unimed Campinas contra Ourinhos, do Santo André contra Bax Catanduva e do Ituano contra o São José, tivemos então a definição das semifinalistas, né? E agora sim, sem erros, o Santo André vai encarar o SESI Araraquara e o Ituano enfrenta o Campinas. Ituano e Campinas, Santo André e SESI Araraquara, então, na definição das semifinais do Campeonato Paulista, começando já, então, nesta semana. A tendência é terminar já nessa semana aí pra gente chegar à grande decisão. Assim, muito equilíbrio, né? Como a gente já viu, como eu já falei, né, no decorrer do Campeonato Paulista, principalmente na primeira fase ali, né, cada equipe venceu a outra. Na fase de realinhamento, o Campinas não ganhou de ninguém, o Santo André ganhou de todo mundo, o SESI Araraquara só ganhou do Campinas e o Ituano ganhou do Campinas e do SESI. Mesmo assim, né, foram jogos muito apertados, jogo decidido na prorrogação, então eu vejo muito equilíbrio entre essas equipes, de fato. Acredito que o Santo André esteja com um time mais azeitado ali, né, tendo a presença da Sassá, da Laís, né, reforçando um time do Santo André que já era ali, né, de playoff ali numa LBF, né, de quinto colocado ali da LBF, e então tem talvez certa condição ali para encarar, por exemplo, o SESI Araraquara, que vem com altos e baixos, né, dentro do campeonato. Mas eu vejo, por exemplo, o Ituano com um time muito forte também para essa disputa. Talvez a minha expectativa para a final seja Santo André e Ituano, mas por conta, né, do campeonato ter sido bem equilibrado ali, principalmente na sua primeira fase, né, e depois ali no que aconteceu no realinhamento, vai ser bem interessante conferir essas partidas das semifinais do Campeonato Paulista, que acontecem com transmissão no YouTube, né, da Federação Paulista de Basquete. Então vale conferir essas duas semifinais aí de Santo André e SESI Araraquara, Ituano e Campinas ao longo desta semana. Bom, e, né, acompanhado dessa sequência, né, dessa definição das semifinais do Paulista, tivemos aí, né, o anúncio de uma aposentadoria a partir da eliminação do Corinthians ali pro SESI Araraquara. Gilmar Justino, a Gil, declarou aí, né, sua aposentadoria aos 43 anos, deixando então as quadras de basquete. Ela que nasceu lá em Piracicaba, né, e tem uma história bem marcante, né, dentro do cenário do basquete brasileiro. Fez parte, né, da seleção brasileira, jogou por muitas equipes, né, do Brasil, né, na sua carreira. A seleção jogou a Copa América de 2011, né, e dentro da LBF também tem uma longa passagem, né, em 12 temporadas, 230 jogos, mais de 2.500 pontos, 1.149 rebotes, quase 300 assistências, mais de 5.800 minutos em quadra na LBF, passando por Catanduva, Americana, Uninassal, Blumenau, Sampaio Basquete, Ituano e Corinthians, 2 vezes campeã, né, da LBF, 4ª maior cestinha da história da competição também, né? Então, uma jogadora com muita história, que acaba encerrando agora a sua carreira, longa carreira e marcante carreira, né? Muito importante para o cenário do basquete feminino brasileiro. A Gil foi muito bem na sua carreira, né? E muito representativa também, né? Acho que vale muito mencionar, né, toda a carreira, todo o trabalho que ela fez ao longo desses últimos anos e que, bom, tem uma ótima vida agora, né, no pós-jogador aí para também seguir muito bem a Gil Justino, que, ó, ainda dava um caldo, hein? Dava para jogar bola ainda por mais algum tempo. Na LBF passada pelo Corinthians foi importante em algumas partidas, importante para manter a equipe ali acima ali na classificação, também na temporada anterior, enfim, mesmo depois dos 40 anos estava jogando muita bola ainda a Gil, mas aquela coisa, né, começar uma nova temporada, né, tem esse cansaço, né, depois de muitos anos em quadra, enfim, mas que a Gil tenha uma sequência aí de vida bem bacana
agora fora das quadras, né? Fora do basquete profissional. Muito bem, chegou a hora de falar de Novo Basquete Brasil, o NBB, e vamos trazer, acho que a principal notícia, a principal novidade que a gente traz nessa semana, o que aconteceu nessa semana, foi a vitória do São José, né, para cima do SESI Franca. Que vitória, inclusive, a primeira da equipe joseense no campeonato. Um resultado tanto surpreendente, né, que o Guanais também vai comentar, vai aparecer aqui com a gente, porque o SESI Franca, ele vem uns altos e baixos ali, né, nesse início de NBB. Time com a questão dos desfalques, né, tem sofrido muito em algumas partidas. E contra o São José foi mais ou menos assim, né? O time sofreu muito com o garrafão joseense, né? Com o Carbonari, com o Leal aparecendo muito bem ali. E a importância desse retorno do Renato Carbonari também, bem melhor fisicamente, dando uma maior condição para a equipe aí do São José ter um jogo mais forte ali embaixo. E aí você tem o Leal também, que contribui muito nesse sentido, né? Dá mais condição para São José. E aí você tem Ruivo, tem Adiel, também fizeram boa partida, ambos, né? Contra a Franca. E que dá uma condição para eles variarem um pouco mais o jogo, né? Tentarem ser um pouco menos individualistas. Não à toa, tanto o Ruivo como o Adiel terminaram com 6 assistências cada um. E isso animou, né, o torcedor, pelo menos, desse jogo contra o SESI Franca. E, né, foi a vingança de São José depois de ter sido derrotado no Campeonato Paulista. Também tem esse destaque. Mas foi a primeira vitória. Logo na sequência o time foi enfrentar o Paulistano em casa, na Farmaconde Arena, e perdeu novamente. Ganhou a primeira, mas tá difícil, né, engatar uma segunda. O time ainda sofre muito, talvez com rotação, com a falta de maior presença de variação de jogo ali pro garrafão, aumentando, né, a necessidade ali do Renato Carbonari e do Leal. Tem o Douglas também que contribui ali, Douglas Santos, mas ainda assim está sendo insuficiente. Desbancou Franca, mas a vitória em sequência está bem complicada, e isso mantém o São José lá embaixo na classificação, 17º colocado, junto com o Fortaleza Basquete Cearense ali, né, nas piores campanhas até aqui, em 8 partidas cada um. A gente já falava aqui em outras edições, né? O São José talvez não fosse time para ser finalista das competições que disputa, como foi no Paulistão, mas também muito longe de ser ali um time para ficar na lanterna do NBB. E o Regis Marrelli estava com muita dificuldade na saúde do seu elenco mesmo, né? Então o Chouri, o próprio Carbonari também aí com problemas de lesão. E a volta do Carbonari principalmente dá uma estabilidade para o time por conta da sua experiência. Quando você tem um cara com esse gabarito, com esse cacife, essa jornada de Novo Basquete Brasil, de atividade profissional, né, na carreira, você consegue com que o time tenha um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de estabilidade nos piores momentos dentro dos jogos, porque ninguém joga no mesmo ritmo os 40 minutos, né? Então, a questão é saber manejar bem ali o seu elenco, manejar o seu time quando as coisas não estão correndo tão bem assim. E ter jogadores experientes dá um pouco mais dessa dignidade, seria a palavra, eu não sei exatamente, mas torna essa situação um pouco menos complicada, né? Um pouco mais fácil de lidar, um pouco mais fácil de administrar. E o São José, inclusive, já falando aqui um pouco do futuro, né? Seguiu nessa boa fase e ganhou também do São Paulo. Então, ganhando ali de 2 times que devem brigar na parte de cima da tabela, que já brigam, né? Na metade de cima do NBB, fazendo valer aí sim, finalmente, um pouco o mando de quadra, né? Jogar em São José dos Campos tem que ser uma força para a Águia. Nesse meio tempo perdeu para o Paulistano, também é verdade, prova de que o time ainda é muito instável. Mas a tendência é melhorar aqui para frente, com o Carbonari cada vez mais inteiro, com o Adiel também cada vez mais adaptado. Acredito que o São José vai
deixar de ser esse saco de pancadas que foi nas primeiras rodadas do NBB. De maneira alguma é time para isso, tem um técnico que é muito conhecido por grandes defesas e tem tudo ali para pelo menos entrar no blocão do meio do NBB. E o São José era uma equipe que a gente esperava ali brigando por uma parte de cima da classificação, que ainda não está acontecendo. Um pouco diferente disso, está acontecendo com Brasília, Bauru, e vamos pôr o União Corinthians nessa também, porque é o seguinte, vamos falar do G8 do NBB até aqui. Tem o Minas, o Flamengo, o São Paulo e o Franca, que já era de se esperar, por conta dos investimentos e tudo mais. Talvez não no aproveitamento que as equipes já têm, né? O Franca com 3 derrotas, por exemplo. Tem o Pinheiros ali numa 8ª colocação, que é normal também de se esperar do Pinheiros no meio da tabela, praticamente, né? Mas temos, dentro do G8, União Corinthians em segundo, com 5 vitórias e 1 derrota. Bauru com 5 vitórias e 2 derrotas. E Brasília com 6 vitórias e 3 derrotas. Todos ali acima dos 50% de aproveitamento. Um início muito bom dessas 3 equipes, Guanais. Gostaria que você comentasse também um pouco a respeito desses 3 inícios, né? Que a gente já mencionou até nas últimas edições, mas que em mais uma semana se apresentam muito bem, né? Uma sequência de vitórias. A gente já mencionava a possibilidade desses times brigarem lá em cima, né? Principalmente o União Corinthians e o Bauru, né? O Brasília acabou surpreendendo, acho que muita gente que está acompanhando esse NBB, inclusive nós, né? Que colocamos o Brasília lá embaixo no Power Ranking. Mas são equipes que conseguem manter uma regularidade durante o jogo bem legal também e que são ancoradas em alguns jogadores específicos, que tem alguns nomes rendendo a mais do que a gente imaginava nesse NBB, nesse começo ali, pelo menos metade do primeiro turno, né? No caso do Bauru, não é que a gente não imaginasse, por exemplo, que o Bright fosse jogar muito bem. Jogou, foi um dos melhores armadores do ano passado, foi o melhor defensor da competição, mas ele tá jogando ainda mais, né? Esse ano ele concorre, se o NBB acabasse agora, pro prêmio de MVP e pro prêmio de maior evolução, né? Porque quando o elenco do Bauru fica mais enxuto e o time depende mais dele e do Alex, o rendimento dele cresceu muito. Ele subiu muito de produção. Então isso ajudou muito também o Bauru Basquete a superar momentos em que os outros atletas não estavam numa grande fase, como por exemplo o Davi Rosseto, como alguns jogos instáveis e de desfalques do Gemerson, então, e o próprio Andrezão também, né, tá tendo seus altos e baixos com a camisa do Dragão, então eu acho que isso ajuda muito. No caso do Brasília também, você vê um desempenho formidável do Daniel Von Haidin, do Gemadinha também, mas principalmente do Von Haidin, ancorado ali também com boas atuações do Lucas Lacerda, do Nesbitt, e tem mais gente para chegar, né? Chegou recentemente o Anderson Rodrigues, o Anton Cook, que jogou ali 1 ou 2 jogos, acabou se lesionando, tá fora de novo, mas vai entrar nessa rotação muito em breve. E é um trabalho muito legal que o treinador, que o Dedé Barbosa tá fazendo, de dar mais condições para esse time chutar, se apoiar muito nos arremessos de 3 pontos. Brasília é um dos times, se não o time que mais chuta para 3 pontos, é um dos melhores ataques desse NBB, é uma produção ofensiva muito grande. E a partir do momento que você tem Daniel Von Haidin, Gemadinha, que não são exímios defensores, mas conseguem, ou pelo menos já demonstraram em outros anos, terem ali a necessidade de um volume muito alto de arremessos, o Dedé Barbosa, ao invés de tentar focar em corrigir os defeitos defensivos, meio que potencializou os atributos de ataque deles. E tem dado muito certo, né? Tem dado muito certo até agora. Brasília briga por G4 nesse momento em que eu gravo, né? Tá na 4ª posição e vencendo jogos muito importantes, invicto ainda dentro do ginásio Nilson Nelson. Então na capital federal, Brasília ainda não perdeu, fora de casa dá umas rateadas, mas fora de casa ainda não, dentro de casa, perdão, ainda não perdeu. E vai muito bem. Já a União Corinthians ainda é um dos times que menos entrou em quadra, ao lado do Caxias no NBB, então é o que tem a menor amostragem.
mas que vem dando muito certo. Esse casamento de Johnny Machuca e de Kembe, junto com principalmente, é claro, o Dwayne Johnson, vem funcionando muito. E eu até achei que o União Corinthians iria se basear muito, começar muito as jogadas na base do pick and roll do Johnny com o Dikembe, mas não é nem isso que está acontecendo muito, viu? Como o Dikembe, ele consegue sobressair fisicamente sobre quase todos os pivôs do Brasil, a jogada tá começando forçando trocas, né? Começa forçando trocas nos adversários para o Dikembe ficar de costas para cestas contra um adversário mais baixo. E esse adversário mais baixo pode ser um ala, um armador do outro time, mas às vezes a troca nem acontece. E o adversário mais baixo é o pivô mesmo do outro time, né? Porque, de novo, poucos times têm pivôs tão grandes, tão fortes fisicamente quanto o Dikembe. E aí, com esse jogo de costas para cesta, geralmente o restante das jogadas, né, do poderio ofensivo do União Corinthians se desenvolve. Ora jogando mesmo no Dikembe, ora forçando essa cobertura, essa dobra lá embaixo para não deixar o Dikembe girar e arremessar, e aí sim você libera Dwayne Johnson, aí sim você libera Pedro Nunes, que faz um trabalho de movimentação sem bola muito legal também, para gerar esses espaços e causar dúvidas, incertezas na marcação dos adversários. Então tá funcionando muito bem. O Vitinho Leste também tá vindo muito bem do banco, e o Dikembe, quando não joga, né, ele nem tem uma minutagem tão alta, tá acho que com 22 minutos de média, mas quando o Dikembe não atua, o Evan Barber também é um cara de muita força física, mas ele consegue explorar outras áreas do ataque do União Corinthians, ele consegue proteger o aro muito bem também, mas ele consegue no ataque chutar mais de meia distância, ele consegue ter um pouco mais de recurso, tirando o atributo físico, o jogo de pés de costa para cesta ali. Então tá sendo muito interessante também ver esse União Corinthians que, novamente, né, tem uma amostragem menor, só jogou uma vez em casa, os outros 6 jogos até agora, nesse momento da gravação, foram fora. Então a gente ainda tem que esperar um pouco para ver o desenvolvimento melhor desse time, porque tá numa tabela muito particular, tá muito incomum nesse momento da competição, mas tá se dando muito bem, está com um aproveitamento tão grande fora de casa, a tendência é imaginar que em Santa Cruz vai ser ainda maior. Dessas 3 equipes que a gente está falando, né, Brasília, União Corinthians e Bauru, Brasília e União Corinthians se destacam muito pelo volume ofensivo, né? O Brasília, por exemplo, é o segundo em média de pontos, né, do campeonato, o União Corinthians é o 4º, então todos ali, né, na parte de cima. Já o Bauru é o 10º, né? Tá na 10ª colocação ali, não é um time que se destaca, né, pela pontuação, embora tenha o cestinha do campeonato até aqui, né, o Dontra Bright. Mas também, ao mesmo tempo, ele é o 11º em pontos sofridos, né? Então é um time que tem uma maior regularidade, né, dentro do seu jogo. Porque, por exemplo, o Brasília é curioso, porque é o time, é o segundo que mais pontos tem, né, 82 de média, 82,4, só que de pontos sofridos é o segundo também, né, com 80 pontos sofridos de média. Então é um time que fica mais ali no jogo aberto, né? Os jogos do Brasil estão sendo assim, né? Chamando atenção, né? Acho que o jogo bom para se ver, para quem gosta de pontuação, né? De bola de 3 e tudo mais. Mas é um jogo maluco, né? Enquanto que a gente vê o estilo do Bauru um pouco diferente, é um time um pouco mais equilibrado, que trabalha muito melhor essa questão defensiva para ter o jogo no ataque, até porque o Bauru tem muitas limitações ofensivas, é um time que depende muito do Alex e do Bright ali no ataque, mas a defesa consegue ter uma contribuição melhor, né, dos seus jogadores, né? Você tem Limogi, Andrezão, os coadjuvantes aí, né? Eles contribuem um pouco mais jogando do outro lado da quadra, né, no lado defensivo, e é meio diferente do ataque. E vamos falar também dos prognósticos, né, para essas equipes, né, na sequência aí, porque a gente vai ter o Brasília fazendo viagens para o sul, né? O Brasília enfrentando o Caxias e o confronto direto contra o União Corinthians aí nesse mês de novembro. Depois a equipe só vai jogar em dezembro, né? No dia 5 contra o Botafogo no Rio de Janeiro. Então, longos dias de descanso, né, depois dessa última viagem nesta semana. O Bauru Basquete, por sua vez, ele vai ter Pinheiros e Corinthians, né, jogando fora de casa nesta semana. Depois, ainda neste mês, o time vai receber o Fortaleza e a Unifacisa, né, em 2 partidas ali
na sequência no final de novembro. E não vai demorar muito pro time também, né, pegar o caminho da roça, né? Vai pegar Caxias e União Corinthians no começo do mês de dezembro. Então é um cenário tá um pouco mais de trabalho para a equipe no fim de novembro, né? Enquanto o Brasília vai ter esse descanso maior aí, enquanto que o União Corinthians, encerrada a sua viagem para o Rio de Janeiro, que teve vitória contra o Botafogo, contra o Vasco, né? A equipe ainda recebe Minas, tem um confronto direto contra o Brasília, ainda este mês tem Mogi, São José, e depois no começo de dezembro encara Bauru, Basquete e Franca, nos dias 5 e 7. Um cenário um pouco mais trabalhoso, ainda mais do que o do Bauru e bem mais do que o do Brasília, né? Então são cenários também diferentes para essas equipes, né? Nesse momento que a gente está gravando, o Brasília já tem 9 partidas, o Bauru 7 e o União Corinthians 6. Talvez nesse momento a gente comece a ter, né, um maior equilíbrio ali no aproveitamento, né, entre não só essas equipes, mas dentro ali da que a gente chama, né, de briga, da segunda prateleira, né, das disputas do NBB. Bom, e agora a sessão efemérides do NBB, porque tivemos nessa semana dois acontecimentos, duas marcas redondas que foram conquistadas, né? A primeira foi do Guilherme Hubner, pivô do Unifacisa, que chegou a 500 jogos pelo NBB. Ele tem mais de 6.900 pontos, tem quase 7.000 pontos no NBB. O Guilherme Hubner tem muita história dentro da Liga Nacional, né? Com passagem pelo Minas, pelo Limeira, Liga Sorocabana, pelo Paulistano, onde foi campeão do NBB e MVP das finais. Vale destacar também, né, que num time que tinha Iago, Lucas Dias, time que tinha jogadores desse naipe, Jonathan Luz, obviamente, que ganha todas, mas o MVP das finais foi Guilherme Hubner, pelo Paulistano. E depois ele ainda jogou pelo César Franca, agora na Unifacisa, chega a 500 jogos, uma grande marca aí deste, que é um dos melhores pivôs, um dos pivôs com mais rodagem, mais longevidade dentro do NBB, e que chega a 500 jogos, estando presente em todas as 17 temporadas, né, da competição também. E o legal do Hubner é que, de fato, ele tá sempre ali, né? Como você mesmo falou, se destaca em um paulistano recheado de bons jogadores, né? Que ainda tinha vários outros nomes, além dos que você citou. Faz parte agora, né, de um elenco da Unifacisa que, se nessa temporada não tá muito bem, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas nos últimos anos deu bastante trabalho, quase eliminou o César Franca anos atrás, né? Então, o Hubner sempre sendo parte importante, é um pivô que consegue jogar bem perto da cesta, é um pivô também que tem um chute de 3 pontos que você não pode em momento algum desligar, faz a diferença em muitos momentos, pode não ser aquele cara super que vai destoar em pontuação todo jogo, que vai ser seleção do campeonato, mas que acho que todo treinador gostaria de ter no elenco. Faz muita diferença você ter uma peça como o Guilherme Hubner em qualquer time do Brasil, nesse NBB eu acrescentaria, inclusive, que melhoraria, teria mais profundidade com o Guilherme Hubner no elenco. Já outro que chega em marca redonda é o maior cestinha da história do NBB, Chamel, que chegou a 9.000 pontos, uma marca que dificilmente será superada por qualquer um aí que venha a disputar o NBB. O Chamel é um nome tanto, né, no campeonato, na história do basquete nacional, na história do basquete dessas últimas 2 décadas. Nome que pro NBB é muito marcante, né, por onde passou, por Limeira, por Pinheiros, que fez muita história, por Mogi também, né, até pelo São Paulo, embora ele não tenha sido tão decisivo ou tão grande quanto ele foi em Mogi, ou quanto ele foi no Pinheiros. No São Paulo ele também teve os seus bons momentos, e aí já está na reta final da carreira. No Mogi teve um papel importante para levar a equipe nos playoffs na última temporada, e agora abraçou nesse projeto do Caxias, né, de ter novamente aí, né, a companhia do Larry Taylor para jogar junto. Não tem nada para provar para ninguém, né?
mas ainda assim continua fazendo o que gosta, né? E aí no jogo contra o Botafogo ele chegou à marca de 9 mil pontos, jogo que ele fez 14 pontos pelo Caxias, e que contribuiu, né, para a vitória do Caxias sobre o Botafogo por 69-63. Jogo que ele teve essa marca. O Larry Taylor foi o cestinha com 21 pontos. A galera do vinho jogando na terra do vinho, né, e mostrando que a longevidade é marcante aí, né? Tanto para Chamel como para Larry, esses dois veteranaços do NBB, né? E dá nem pra falar que são estrangeiros mais, né? O Larry não é mesmo, né? O Larry já é já é naturalizado, né? Mas o Chamel, o Chamel tá há muito tempo aqui no Brasil que não tem nem como falar que não é também, né? Então, uma marca aí mostra muito quem é o Chamel, um craque do basquete, um craque do NBB. E carisma demais também, né? Não tem nem o que dizer do Chamel. É uma marca realmente muito complicada de ser batida, porque você precisa ficar muito tempo em alto nível no Novo Basquete Brasil. Você pode até discutir na história do campeonato quem é melhor, por exemplo. Vamos chutar alguns nomes aqui, eu tô colocando aleatoriamente, tá? Não tô fazendo uma lista nesse caso. Mas você pode colocar na mesma prateleira, por exemplo, para conversar, Iago e Chamel, Jorginho e Chamel, por exemplo. Só que são caras que não ficam a carreira inteira aqui no Brasil. E o Chamel não, o Chamel disputou todos, ou quase todos os NBBs, todos os 17. Então, e todos com uma pontuação altíssima, médias de 14, 15, 16, 18 pontos eventualmente. E isso sim que é o mais complicado. Não é você ter uma temporada de Chamel, é você ter 17 temporadas de Chamel. Que claro, nos últimos anos já tá num declínio físico, não pontua mais como antes, não tem a mesma explosão, até teve temporadas que praticamente não atuou por problemas de lesão, mas ainda assim é muito improvável a gente imaginar que um jovem vai surgir com tamanho impacto e passar a carreira inteira no Brasil, ou que a gente tenha um novo estrangeiro que fique por tanto tempo assim aqui no país, sem receber oferta, sem jogar em outros países, em Europa ou em demais continentes também. É uma situação muito peculiar, muito difícil de ser batido realmente. Acredito que o Chamel não vai conseguir subir tanto a marca para chegar em 10 mil, que aí seria mágico, seria fantástico, né? Ter um jogador com 5 dígitos de pontuação na história do NBB. Acredito que não vai acontecer, né? O Chamel aí deve ter uns 400 pontos por ano, então precisaria de uns 2 anos e meio. Assim, não que eu duvide, mas a gente não pode apostar que uma pessoa vai jogar até os 47, né? Mas isso independe no caso, o Chamel tá de parabéns, muito legal essa marca, muito legal também que ele tá conseguindo ainda render e sensacional esse momento, né? Porque por mais que o Caxias não consiga grandes feitos nesse ano, que Larry e o próprio Chamel sejam bem inconstantes nessa altura da carreira, mas a gente ainda teve vislumbres do que eles são e eram capazes, é de fato muito divertido. E Fábio, falando rapidinho aqui de seleção brasileira adulta masculina, nós tivemos 2 alterações naquela lista de 13 jogadores que o Petrovic tinha convocado. As 2 de jogadores do SESI Franca, né? O Lucas Dias não vai se recuperar a tempo, foi chamado para o seu lugar o Juan, pivô do Flamengo, e também o Didi, né? O ala, que foi substituído pelo Reinan, Fábio. Antes até de falar dos novos nomes, né? Problema pro SESI Franca, vai ficar aí sem 2 das suas principais peças. O Lucas Dias já estava lesionado, o Didi ainda chegou a jogar, mas machucou de novo, e a lesão do Didi, ao que consta, vai até janeiro. Então um bom tempo aí sem o Didi em quadra. Notícia bem complicada mesmo pro SESI Franca e pro próprio atleta, obviamente. Agora, no caso das substituições que eu queria falar, o Juan faz sentido, né? Tá jogando muito bem no Flamengo, voltou aí pro basquete brasileiro, tá ainda recuperando o ritmo, mas é um jovem, a gente tem esperança nele, deve assumir maior protagonismo na seleção daqui a alguns anos. Então gostei muito dessa convocação, principalmente considerando que a gente tem já no time Bruno Caboclo e Mãozinha para dar um pouco mais de cancha, um pouco mais de experiência também de rodagem, de ter atletas rodados na seleção brasileira ao lado desses caras que estão chegando agora. Mas o Reinan é estranho, né?
Não que ele não mereça, a gente falou disso em episódios anteriores, ele foi a grande ausência da lista do Petrovic, mas ele não estava na pré-lista, né, dos 19. E, claro, a pré-lista é um requisito da FIBA, tá? Então, a CBB tinha a disponibilidade de chamar alguém de fora da lista, mas qual o crédito, né? Porque deixar o Renan fora dos 19, então, foi só para dar um susto? Na época, o Petrovic falou que não tinha convocado o Renan por causa do chute dele. E aí, de lá pra cá, o Renan foi melhor no chute. Ele foi muito bem no aproveitamento das bolas de longe pelo Pinheiros. Foi muito importante nas últimas partidas pela equipe. Mas você determina se o jogador é bom ou ruim no chute em 2 semanas, 3 semanas? Não, né? E o Petrovic sabe disso. Então foi só pra dar um susto. Mas foi só pra dar um susto e quem tava na pré-lista? E teve o seu lugar furado, entre aspas, agora pela convocação do Renan. É estranho, né? São decisões que... São coisas pequenas, tá? São coisas pequenas, mas que mostram um certo descompasso, um jeito, uma gestão meio estranha de pessoas. Eu não consigo entender, eu confesso que eu não consigo entender essa sequência de decisões. A presença do Renan lá é plenamente justificada, tá? Considerando o momento que ele vive, a sua importância futura que a gente projeta e os adversários também, relevância do torneio e tudo mais. Mas a maneira como tudo isso acontece me parece bem estranha, no caso. De qualquer maneira, Renan e Juan estarão agora na seleção que vai enfrentar Uruguai e Panamá nos dias 21 e 24 de novembro, em Belém do Pará. A apresentação vai ser logo antes, vai ser bem curtinha a preparação, vai ser dia 18 de novembro que os atletas vão se encontrar lá no norte do país. Bom, e agora vamos para as perguntas. O pessoal que mandou mensagem pra gente no nosso Instagram deixou aí 3 perguntinhas pra gente retornar e vamos a elas aqui. O Antonielli Andrade faz a pergunta, ele que é da Paraíba, tá perguntando o que está achando desse começo da Unifacisa, né? O que fazer para mudar esse cenário atual da equipe. Unifacisa que começou o NBB até aqui, né? Quando a gente está gravando, 7 jogos, 2 vitórias e 5 derrotas. De fato, início muito ruim, né, do time de Campina Grande. Então, pra mim, até levando em conta o que eu falei, né, que eu fiz o vídeo de apresentação da Unifacisa para essa temporada do NBB, uma coisa que me chamou a atenção, a questão dos 3 jogadores ali estrangeiros, o Delphi, o Alaekwe e o Gaskins. São 3 jogadores que chamam o jogo, né, que tem um volume ofensivo, ou que, na teoria, devem ter o volume ofensivo. Naturalmente vão ter. São jogadores que têm essa característica. E você jogar com os 3, eu acho que não é um negócio bom, assim, né? Eu acho que tem que ser melhor trabalhada essa questão, né? Pra ter um jogo mais coletivo mesmo, né? Porque um acaba sobressaindo, né, tirando a capacidade do jogo do outro, e eu acho que esse é um ponto que tem afetado a Unifacisa. E convenhamos que não é dessa temporada, né? Entra técnico, sai técnico, a montagem do elenco é bem semelhante, né, com essa questão de jogadores que tem um volume de jogo, mas não adianta nada você ter jogadores com alto volume, 3, 4 jogadores até com alto volume de jogo, se não vai ter ninguém ali para armar, né, para criar. Aí falta talvez, né, um pouco mais ali do que foi o Corvalan na última temporada, que ele teve uma média de quase 4 assistências por jogo, que era um cara que tá certo, que tinha um volume ofensivo também muito grande, mas sabia distribuir um pouco mais a bola, né? E aí você tem 3 jogadores com um estilo de jogo que é esse de carregar, né? E aí não dá, eu não vejo que dá liga. Você atuar com os 3 juntos dá muito errado. Tá certo, né? Na rotação mesmo varia muito, né? Tem jogo que o Gaskin joga
18 minutos, tem jogo que o Delphi joga menos, joga 16, tem sempre essa questão assim dentro do jogo da Unifacisa, que é até por conta, né, dessa dificuldade, né, de você administrar a minutagem de 3 jogadores que tem um alto volume de jogo. Só que ainda assim, essa individualidade desses 3 acaba tirando um pouco da qualidade de outros. O Antônio não está fazendo um bom início de NBB, né, tá tendo um desempenho muito abaixo do que ele vinha apresentando nas últimas edições. Os pivôs ali estão ainda, né, um pouco sumidos, né? O Serjão tá sendo o grande nome da equipe, talvez junto com o Rachel, né? O Rafael Rachel também tá aparecendo muito. O Gerson ainda não retornou 100%, né, do seu jogo. O Solanas acaba sofrendo um pouco, ainda mais limitado no seu jogo por conta, né, dessa questão aí do trio Delphi, Gaskins e Alaeque. Então tá um cenário assim que as coisas estão um pouco desorganizadas ainda, né, nesse time da Unifacisa, e é preciso trabalhar em cima disso. Tem um elenco interessante, cara. Um elenco que dá pra trabalhar muito bem. A questão é encaixar, né, ter um encaixe melhor e reduzir um pouco essa questão da individualidade do time até aqui. Tá certo que não dá para ter um parâmetro nesse aspecto estatístico, mas a Unifacisa é a segunda equipe que tem a menor média de assistências. Perde só pro Fortaleza. É a média de 12 assistências. E assim, perto do São José, que é o 16º, né, o terceiro nessa lista aí, a diferença é de 2 assistências. Então a Unifacisa tá muito abaixo nesse quesito, né, que é um quesito só, né, mas que mostra um pouco a falta de coletividade dentro da equipe. E eu acho que isso tem atrapalhado o desempenho da Unifacisa até aqui no NBB. A montagem de elenco da Unifacisa ficou um pouco estranha no sentido da armação, né? Quando você perde Corvalan, quando você perde, aí já puxando de outros anos, tá? Cauê Verzola, quando você perde André Góes, você tira um pouco esses caras que dão pausa pro seu time. Você tira um pouco esses caras que, como comumente se diz, cadenciam mais o jogo, desaceleram um pouco mais o jogo da Unifacisa e aceleram quando necessário, aí para Gaskins, agora para Delphi, para Laeco e também. Eu gostei bastante dos nomes que a Facisa trouxe, só que todo mundo junto não tá funcionando. E tem o principal fator, que aí eu vou falar só daqui pra frente, que é a troca de técnico, né? No momento que eu gravo, a Unifacisa acabou de anunciar a saída do coach do Rodrigo Galego e a chegada do Pablo Costa, que era assistente no SESI Franca. Então, os resultados dentro de quadra podem acabar justificando também essa mudança, porque a Unifacisa estava muito mal, mas a nota oficial cita por várias vezes problemas de saúde por parte do Galego, então falando que esse afastamento seria por questões médicas. E assim, quando você cita isso várias vezes é porque você está dando ênfase de fato nisso, mais do que falando que foi como um acordo, que foi uma decisão, enfim, aqueles textos protocolares de dispensa. Então, aparentemente, de fato, aconteceu alguma coisa. E vai chegar o Pablo Costa, que vai ter essa dura missão de organizar um pouco o time. Esse papel, em tese, seria do Augusto, mas o Augusto também não tem essa característica. O Augusto, ele é um escolta, ele joga ali na 2, geralmente, né? Ele não é o armador, não costuma, pelo menos, ser o armador principal do time. E a gente viu bem essa dificuldade no jogo contra o Minas, né? Que foi em Belo Horizonte, que a Unifacisa quase ganhou, levou o jogo para prorrogação, teve a última bola do jogo, mas não teve jogada. Sobrou ali na mão do Augusto, que nem é o melhor jogador de 1x1, né, de individualidade dessa equipe do Minas, tomou uma decisão ruim, da equipe da Unifacisa, perdão, tomou uma decisão ruim de partir para cima do Minas, não deu nada certo. O Pablo Costa vai ser um desafio muito grande, né, tanto por ser a primeira experiência dele como um treinador do NBB, como por chegar numa equipe no meio da competição, né, que ele não participou de pré-temporada, de montagem de elenco, e que tá ali com dificuldades muito escancaradas. Ele vai ter sérias dificuldades nesse início de trabalho, mas que dê tudo certo. Eu sei que eu não respondi exatamente a pergunta, mas essa mudança agora pode
pode transformar muita coisa no ambiente, no cenário da Unifacisa. E claro, também a volta do Gerson, né, que fez ali 2 jogos com minutagem extremamente reduzida, depois saiu novamente, não atuou nas últimas partidas, e é um cara importantíssimo para que um quinteto titular funcione da maneira como se espera na equipe de Campina Grande. Bom, vamos para a pergunta agora do José Farias Júnior. Ele questiona que os jogadores americanos eles recebem em dólar. Já ouvi falar que eles não ganham mais que brasileiros. O Guanais responde. Não, depende muito, viu, José? Via de regra, estrangeiros, e aí não só americanos, viu? Argentinos, venezuelanos, etc., ganham sim em dólar. Geralmente, esses salários são negociados em dólar. Às vezes, pode ser ter alguma conversa, algum contrato em real. A todos então que mandaram as perguntas, os jogadores já estão aqui no Brasil há muito tempo, pode haver esse tipo de negociação, mas via de regra é dólar sim. Só que não é uma regra, tá? Não há nada que estipule qual deve ser a moeda do contrato com atletas gringos, mas de praxe é de fato o dólar. Quanto a ganhar menos do que atletas brasileiros, aí depende, cara, depende do time. Tem jogador estrangeiro que vem aqui pro Brasil ganhar 10, 12, 15 mil dólares, tá? Que hoje daria algo de 50 a 60, 70 mil reais. Por outro lado, a gente vê jogadores que chegam no Brasil para ganhar $1.000, para ganhar $2.000, sabe? 6 mil, 10 mil reais. Então, nesse ponto varia bastante, tá? Varia bastante, mas não há que se dizer que os estrangeiros ganham mais ou menos do que os brasileiros, não. Vai de caso a caso. E por fim, a pergunta do Corinthians Rio Grande do Sul Retrô, né? O Cal pergunta se o União Corinthians está acima do esperado, né? A gente até mencionou já nessa edição, né? De fato, o início do União Corinthians está muito bom, né? Uma sequência muito positiva de resultados, tanto dentro como fora de casa, isso vale muito destacar, né? Fora de casa o União Corinthians está 4-1, né? 4 vitórias e 1 derrota, só jogou uma partida no Arnão e venceu, então eu acho que, assim, tá acima do esperado, claro. A expectativa é que o time crescesse, brigasse por o G8, mas aonde está, né? Nesse momento é o vice-líder do campeonato, né? Quando a gente está gravando, de fato está acima do esperado. Vamos ver, que aí agora a gente vai ter uma sequência, né, de jogos até o fim. A gente vai ter uma noção um pouco maior, né, de em que prateleira as equipes estão, quais aspectos e tudo mais, quando a gente chegar na reta final do primeiro turno, né, ali no mês de dezembro. Porque aí já vai ter todas as equipes se enfrentado, ou se não todas as equipes, mas já vai ter pego a equipe de cima, a equipe de baixo, a equipe do meio de tabela, para dar uma nivelada de fato, né? Dar uma equilibrada para a gente ver em que cenário estão cada equipe. Mas o União Corinthians, pensando naquela equipe do ano passado, temporada passada, que brigou até o final ali para terminar classificado para os playoffs, acho que nesse cenário já está acima, né? Já está ali para brigar por um G8, né? Que era já esse, e nesse aspecto sim já era o esperado. Agora, nesse momento onde está, né, em segundo lugar, de fato, pelo menos para mim, não esperava um desempenho tão bom assim do União Corinthians. Mas claro, ainda vão ter os confrontos aí contra as equipes de cima da tabela, que pode mudar um pouco esse cenário. Mas ainda assim, né, um campeonato muito bom do União Corinthians até aqui. É isso, eu até no vídeo de prévia do NBB eu falei que eu imaginava a União Corinthians melhor do que o ano passado, mas o teto era meio difícil de saber por causa do encaixe ali ser um pouco incerto, né? Tanto com a chegada de Lanaras, de Raven Barber, próprio Johnny Machuca, como é que o Dikembe também, né? Mas como que tudo isso ia ser encaixado. E eu acho que ainda é muito cedo pra gente dizer, o União Corinthians ainda tem adversários muito fortes pela frente no primeiro turno para enfrentar, muitos jogos dentro de casa para fazer também, com apoio da torcida, que, claro, a gente imagina novamente, né? Eu falei isso agora há pouco, que o desempenho melhore dentro de casa, mas nem sempre isso acontece.
né? Então ainda tem algumas variáveis para a gente cravar de fato o que é esse União Corinthians para a temporada. Mas por enquanto tá muito bem, uma bela gordura, se coloca muito forte na briga pelo Super 8, né? Pela classificação para o Super 8 e tá realmente bem acima do que nos últimos anos. A todos então que mandaram as perguntas, muito obrigado. E vamos dar sequência aqui para o encerramento do podcast do A Saída. É isso aí então, Guanais, um forte abraço e até a próxima semana. Tomara que juntos, pelo menos em alguma parte do podcast. É isso, Fábio, eu agradeço a todo mundo que ouviu, essa semana foi bem complicada, tá? No próximo episódio, se vocês quiserem, mandem pra gente que falamos mais sobre a Liga Ouro, falaremos mais também sobre o próprio NBB, né? A gente teve algumas outras atuações bem legais nesses dias de atraso da nossa gravação, principalmente por culpa minha nesse caso, a agenda foi mais pesada aqui pro meu lado, mas é isso. Muito obrigado, Fábio, muito obrigado a todo mundo que tá aí com a gente, até a próxima, hein? E para você também um grande abraço, valeu demais por ter acompanhado a gente, deixa nos comentários, tanto no YouTube, no Spotify, nas redes sociais, onde você... Onde lhe convir, coloca aí o que você achou dessa edição. E, claro, não perca a nossa sequência aí do podcast Duas Saídas. Tem muita coisa pela frente aí, tem vídeo novo aí do Guanais e tudo mais. Fica ligado. Forte abraço. Falou!